Take um, será um. Valendo. Gravou. Muito bem, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite ao primeiro episódio do nosso Cinematografia, nosso podcast da escrita do cinema. Olha só que coisa linda, né? Bom, primeira coisa desse primeiro episódio, eu acho que o mais importante é, em primeiro lugar, a gente se apresentar, não é mesmo? Então, eu vou começar então com o Jason. Por favor, Jason, fale um pouco de você. O que você está fazendo aqui? Eu não estava preparado para ir em primeiro lugar. Bom, não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, porque eu talvez seja um representante do senso comum aqui nesse painel, né? Bom, eu sou formado em marketing, com especialização, um MBA em branding, que são coisas completamente inúteis quando a gente olha para o cinema, né? Enquanto arte, enquanto forma artística. Mas, como eu gosto muito de cinema e eu tive o prazer de conhecer vocês dois, parece que numa mesa de bar a gente pode se conhecer para além do ambiente um pouco mais acadêmico com o qual a gente está acostumado, né, sem entrar em muitos detalhes aqui. Mas o nosso santo bateu tanto porque parece que a gente tem uma conversa muito bacana sobre a arte como um todo, né? Mas principalmente pensando no cinema, que foi o que uniu a nós três aqui. E então vocês certamente me convidaram para dar algumas opiniões aqui, alguns pitacos a respeito dessa arte que a gente aprecia, que a gente adora tanto, né? Que é o cinema. Então, além, claro, das conversas que eu vou compartilhar aqui com vocês, naturalmente, devo trazer aí algumas ideias, algumas reflexões do ponto de vista do marketing também pro cinema, né? Porque o cinema moderno ele é pautado pelo marketing, como infelizmente tudo nesse planeta. Então, essa vai ser a minha função aqui nessa conversa. Gente, como quase tudo nessa vida, as melhores coisas nascem na mesa de bar mesmo, né? A gente volta a isso em algum momento. Fernando. Oi, maravilha. Bom, meu nome é Fernando Gelonesi. Eu conheci, como o próprio Jason falou, Jason numa mesa de bar e a Flávia atrás de um balcão de bar, né, Flávia? Porque eu e a Flávia somos marido e mulher, mas a gente se conversa. Ligados por uma conexão matrimonial civil. Exatamente, aqui, ó, anel de compromisso, anel de cerimônia de casamento. Mas a gente, coincidentemente, também se conheceu atrás de uma mesa de bar, eu trabalhando num bar e ela consumindo no bar, não é mesmo? Mas, apesar disso, a nossa coincidência é o cinema, é o audiovisual, é a arte, né? Eu sou professor de audiovisual já tem mais de 13 anos. Eu estudo, né, audiovisual faz 20. Eu fiz faculdade de produção audiovisual na Unesp. E hoje eu estou fazendo doutorado, né? Já passei pelo mestrado e doutorado em mídia e tecnologia. E, cara, não preciso nem dizer que cinema sempre foi uma paixão, mas eu fiquei mais apaixonado ainda pela Flávia e muito interessado, no bom sentido, pelo Jason, né? Pelo nosso interesse comum, que é discutir cinema como arte, como produto, como branding, cara, que é uma coisa que é uma das coisas mais legais, eu acho, que acaba acontecendo do cinema, é isso, você mistura um pouco de tudo, certo? E você acaba tendo um produto cultural que impacta a sociedade, impacta a cultura, impacta o mercado, impacta a arte, né? Não é desde o começo que ele era considerado arte, acho que a Flavinha vai poder falar um pouco mais sobre isso aí. Mas hoje em dia, indiscutivelmente é arte, mas indiscutivelmente é business, indiscutivelmente é cultura. Então acho que é um tripé bom pra gente trocar uma ideia boa aqui. Muito bem, então temos marketing, branding, mídia, tecnologia, cultura e eu sou Flávia Ariello, professora universitária, coordenadora de um grupo de pesquisa de cinema, filosofia e religião, né, pelo Labo PUC, que foi o lugar onde eu conheci o Jason, inclusive, né, e aí logo de cara ali a gente teve uma mega conexão em relação a visões de cinema, ainda que a gente não concorde com um monte de coisa dentro do cinema, e é exatamente esse o ponto mais interessante. Aliás, É inevitável. Não concordar é inevitável. eu acho que o que une o nosso trio é exatamente a discordância, né, e não a concordância, né? E, bom, a minha contribuição aqui, na verdade, no podcast é falar sobre cinema, que sempre foi em primeiro lugar
é uma obsessão, desde os 12 anos de idade, algo do gênero, e depois um pouco mais formalizado, né, tendo estudado isso tanto na graduação em História, depois o mestrado em Ciência da Religião, e aí vocês podem estar se questionando aqui que isso tem a ver com cinema, vai aparecer, gente, em algum momento isso vai aparecer aqui nas discussões, certo? E hoje eu, enfim, leciono várias disciplinas aí, mas uma delas, inclusive, é História do Cinema, análise fílmica, aí é uma das coisas que é mais curto fazer, mas principalmente ter um olhar um pouco acadêmico às vezes, e nem tanto acadêmico em outras, né? Muito bem. Diga. Acho que é um bom momento para a gente falar o porquê diabos nós nos reunimos para fazer esse podcast, não é mesmo? Porque são 3 pessoas interessadas no cinema, vocês fazem parte de um grupo de pesquisa, né, juntos também, mas a gente acabou chegando na conclusão do tipo assim, pô, às vezes falta, não que tenha pouca produção, né, mas às vezes falta um podcast que tem um olhar mais diverso sobre o cinema, né? Talvez nesse sentido de trocar uma ideia mais livre, mas ainda bem, né? Bem gostosinha de ouvir, tipo assim, vários aspectos sobre o que cinema representa pra todo mundo, né, cara? O que vocês acham? Por que vocês quiseram fazer esse podcast aí, Virginia? Em primeiro lugar, muito obrigado por falarem o meu nome 4 vezes ao longo das apresentações de vocês, porque eu sou péssimo com apresentações a meu respeito, e eu não falei nada do que eu tinha pra falar além da minha formação, mas tudo bem, as pessoas vão descobrir. Pô, Desculpa. é o Jason, velho. À meia-noite eu conto pra todo mundo. Mas existem muitos podcasts hoje em dia, muitos canais no YouTube, muito conteúdo por aí sobre cinema, né? Só que o que chama a nossa atenção em primeiro lugar, a ponto de nos trazer aqui, é justamente o que falta em todos esses canais, em todos esses podcasts e tudo mais, né? Que é justamente uma reflexão acima do tempo e do espaço comum, né? Ou seja, acima da análise que as pessoas fazem hoje, que em muitos casos é falar se gostam ou não simplesmente de um filme, ou então no outro extremo falar sobre aspectos técnicos sem necessariamente pensar a sociedade, sem necessariamente pensar a economia, a história, a filosofia, a técnica do cinema, para além da parte mecânica, né, mas o que significa a imagem do que a gente enxerga, né, o que significam as cores do que a gente vê a partir de uma interpretação, muitas vezes até pessoal nossa aqui, e que possa, enfim, consolidar uma conversa que seja construtiva, crítica, claro, mas construtiva no sentido da ideia, não da crítica pela crítica em si, mas o que a gente pode interpretar em conjunto a partir de discordâncias, de visões diferentes, de percepções ali acerca de um filme que a gente já viu 98 vezes ou que está vendo pela primeira vez, né? Seja um clássico, seja um hype, né? Um filme que, enfim, a internet tá doida para ver porque isso mostra que as pessoas existem, né? Como a gente vê hoje em dia, ou não, ou um filme talvez desconhecido, né? Uma joia bruta, por exemplo, que tem muito para ensinar 3 pessoas diferentes e, claro, a todos nós e todos vocês que vão acompanhar aqui essa conversa ao longo do tempo. Vocês assistem filme muitas vezes, repetidas vezes? Mesmo filme? Muitas vezes. Sim. Eu vou assistir sempre os mesmos filmes. Rocketman, por exemplo, eu vi 14 vezes no cinema. Mas... Censurar, a gente vai pôr em plataformas familiares. 14 vezes? E no mesmo ano eu vi Coringa 9 vezes no cinema. Você ganhou. Eu achava que eu assistia muito, mas acho que não. Eu sou muito pouco de repetir filme. Eu não sei se é porque acabo tendo uma memória boa ou porque tem muito filme para assistir, mas assim, não é que eu trato o filme como qualquer coisa, né? Mas eu acho que é um produto que, respeitando você, tá, Jason? Pelo amor de Deus, assim, eu acabo entendendo que, assim, é tipo, sei lá, chupar, comer a mesma comida toda hora, assim, entendeu? A gente tem tanta coisa, né? E tem tanto filme. Eu acho que isso fica... Isso já é um traje. Assistir um filme de novo é obrigatório para qualquer cinéfilo, principalmente. Em primeiro lugar, se você não gostou, faz bem, né? E se você gostou, isso, principalmente depois de alguns meses, ou alguns anos, ou algumas décadas já, no nosso caso, é
essencial, porque o olhar é outro porque você é outro, Ah, né? Mesmo porque o filme é sempre uma obra de arte aberta. eu concordo com você, mas eu sou meio poligâmico com filmes, assim. Eu também acho que, assim, tem que ter, outra vez tem que ser uma década, pelo menos. Eu já sou mais velho, talvez, né? Mas tem que ter uma década de diferença de uma assistida pra não ser o mesmo pessoa assistindo, porque, não sei, não, tem hora, entendeu? Não tô julgando, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu tenho dificuldade de assistir o mesmo filme mais de uma vez, assim. Eu acho que é tipo encontros, entendeu? O primeiro encontro, show, o segundo, beleza. Pô, o terceiro, já vi isso aí, sabe? Tipo, fica um negócio meio. Mas é legal, legal. Eu comeria, Sim. eu comeria pizza todos os dias se não me matasse, né? Então, como o filme ainda não me mata, né? O cinema não deve me matar, com a exibição da imagem, pelo menos, então eu faço isso repetidas vezes. Mas no meu caso, né, nesses dois casos, nesses dois filmes, foram oportunidades onde eu vi com pessoas diferentes, né? Então, nestas duas, não quero dizer ocasiões, né, mas sobre essas duas sequências, digamos assim, de idas minhas ao cinema foram com pessoas diferentes, porque pra gente, esses dois filmes, né, enfim, com essas pessoas, eles se tornaram eventos. Né, principalmente no caso de Rocketman, com o fato de ser um filme sobre o Elton John, por exemplo, eu vi com pessoas que queriam assistir o filme comigo, por isso que eu vi tantas vezes, né? Claro, eu queria ver o filme de novo, naturalmente, né? Mas tá aí a questão da comunalidade do filme, né, do cinema, que é você justamente poder assistir um filme em comunidade, né, em grupo, e não só simplesmente, sei lá, num date, por exemplo, mas fazer daquilo um evento real de fato, né, que é o que falta hoje em dia, né, inclusive. Então, foi o caso desses dois filmes, aí depois veio a pandemia, eu fiquei 2 anos quase sem ir pro cinema, né, então meio que pagou, né, a dele. Mas puxando aí para isso que o Fernando diz, né? Essa já seria mais ou menos uma certa justificativa do que a gente está fazendo aqui. E aí eu ressalto o seguinte, né? Esse não é só mais um podcast de cinema. Exatamente porque, além de ter 3 visões muito distintas do que é cinema aqui, e nascer dessa essa percepção que o Jason falou pra gente aqui também, de talvez não ter coisas dentro disso que a gente vai discutir, que é uma visão um pouco mais histórica, um pouco mais filosófica, um pouco mais artística, na verdade, tudo isso junto, né, com um marketing e um branding no meio de todas as discussões, mas acima de tudo, eu acho que é de um incômodo nosso em geral, de ter certas visões de cinema que nunca são colocadas em pauta, que nunca são exteriorizadas, que não estão colocadas por aí e que muitas vezes ficam presas, por exemplo, no meu caso e do Fernando, dentro das academias, né, das academias das universidades, né, e inclusive aí eu estava pensando, hã? Smart Fit. Que piada infame. Mas eu tava pensando no seguinte, primeira vez, o que me despertou? Eu gosto de cinema, acho que desde que eu me lembro por gente, mas eu comecei a estudar de forma um pouco mais rigorosa, já no primeiro TCC, quando eu estava lá me formando em História, depois numa pós-graduação em Artes, mas efetivamente foi lá no mestrado, né, quando eu precisei assistir o filme Anticristo, do Lars von Trier, pelo menos umas 14 vezes também, Jason. Mas aí foi. No começo foi por gosto e depois foi por necessidade para poder. Qual é o seu comfort movie, Anticristo? Tá bem. Cara, gente, É tipo fazer um pacto com o diabo, né? sabe assim, no caso Lars von Trier, o que não tá tão longe disso, certo? A grande questão é que esse olhar que eu fui me despertando, foi despertado em mim ao longo desse tempo, foi de fato um olhar muito acadêmico, mas ele não foi frio. Ele estava acontecendo dentro da academia, mas ele estava imbuído principalmente por um autor que eu e o Jason gostamos muito e que eu acredito que é o que nos trouxe para cá hoje, que é o professor
Júlio Cabreira, né, que vai desenvolver aí vários termos importantíssimos para a gente que quer analisar o cinema de forma mais aprofundada, sem parecer frio. Eu acho que isso talvez seja um ponto muito interessante aqui, porque vai para além do gostei e não gostei, ou seja, para além do senso comum, para além da questão do gosto. Isso não quer dizer que a gente não vai dizer aqui que a gente gosta ou não, claro que a gente vai falar sobre isso, mas acima de tudo, tem esse toque da sensibilidade, da emoção, daquilo que nos carrega ao cinema e para o cinema. Então eu acho que talvez isso seja um dos principais motivos do porquê que esse podcast saiu do papel e veio para cá, veio para o plano da existência, né? Eu acho que é interessante essa abordagem, né? Trazer um pouco. Porque, vamos lá, né? Estamos no Brasil, falando português, e, cara, infelizmente, existe ainda muita barreira entre academia e sociedade, né? E cultura de uma maneira geral. E quando eu digo cultura, assim, produtos culturais acessível a todo mundo e tal. E também acho que eu não sei se vocês dois concordam também, mas isso também não quer dizer que vai ser algo, tipo, muito pesado, né? Tipo, academicamente e tal. Mas é só ter uma interface mais baseada o que as pessoas estão estudando, né, de bom tom, né? A gente tem colegas aí, tipo o Delano Nogari, que é um cara que produz um conteúdo muito bacana, que mistura academia, mas consegue, né, trazer informações, ótimos críticos, como a Boscov, eu acho que, né, sempre tem bem humoradinha lá, mas eu acho que a gente tenta trazer um olhar que eu acho que é isso, a interface. Eu acho que a gente tem muitos divulgadores científicos hoje no Brasil fazendo bom trabalho em diferentes áreas, das ciências duras, das ciências exatas, mas acho que a gente da ciência humana acaba ficando, será que é ciência, né? Tem gente discutindo se história é ciência, ciências sociais é ciência, sabe, um negócio assim. Eu acho que é interessante que a gente fazer um pouco essa interface. Tentar trazer de uma forma, né, bacana, bem-humorada, que as pessoas gostem, mas também um pouco o que as pessoas estão estudando, tendo uma leitura não só crítica, mas consistência mesmo, né, de dados, de informação, coisas, né, eles citaram o Júlio Cabreira, mas, poxa, a gente tem vários autores hoje em dia que estudam o impacto do cinema na vida cotidiana das pessoas, na construção cultural, como indústria criativa, que tem um impacto no PIB gigantesco. Vamos ser sinceros, alguém falaria alguma coisa sobre Coreia do Sul se não fosse a indústria cultural dela? Você pega anos 90, Coreia do Sul não era nada. Vamos, com todo respeito, não era nada. Perdão, Coreia do Sul, mas assim, para nós brasileiros, a gente tava em outra vibe, entendeu? Então, esse impacto que acho que é importante, né? Mostrar que existe gente séria, pensando cinema de maneira séria, e não só como o Jason falou, não só por uma questão de gosto e tal, mas é porque tem um impacto na vida das pessoas gigantesco. Será que os Estados Unidos seria os Estados Unidos sem cinema? Muito difícil, né? Tipo... Essa é uma excelente pergunta. Não, porque, pensem assim, é uma ex-colônia inglesa que tudo bem, ajudou bastante ali na guerra e no entre guerras, fatura uma grana do caramba. Mas por que a gente aceita muito mais eles como hegemônico do que talvez uma China hoje, né? Por enquanto. Isso é por enquanto. Sim, mas soft power, né? É o que a gente tá falando, tipo, é uma forma de como a cultura americana, o American Way of Life entra na nossa filosofia de vida através das obras culturais, né? Que é o cinema, outra coisa, né? Teatro, música, tudo mais. A gente aqui tá recortando cinema. Então acho legal pensar sobre essa chave também, né, cara? Pô, é uma coisa, né? Tipo, é o cinema que vai para além do cinema, né? O que acontece antes ou depois, né, de um filme, né? Antes ou depois da gente ver o quanto que ele impacta, né? Ao ponto de pessoas assistirem 14 vezes Rocket Man. Acho que só uma no mundo fez isso, mas... Na verdade, não. Tenho uma amiga que assistiu mais vezes do que eu, ela é do Rio de Janeiro, né? Então, realmente, 3 pessoas no mundo com esse filme, né? Mas agora... Mas assim, desculpa, mas assim, é uma delícia saber disso, tá ligado? Como que um produto vira um fenômeno cultural? Imagina o impacto na vida do cidadão e cidadã de curtir desse tanto, entendeu? A Flávia não, então, o jeito de falar que curte, sei lá, Anticristo, tá ligado? Não, como um dos filmes pra assistir, mas o que diz sobre a pessoa sobre isso? Qual é o impacto na pessoa? Ela dá a desculpa que ela estudou o filme. Então, sei bem. Academia serve pra isso, gente. O Anticristo é um filmaço, eu espero que a gente fale sobre ele. Certamente a gente vai falar sobre o Lars von Trier, e, se Deus quiser, em breve, inclusive, mas sobre o Anticristo logo, porque é aquele tipo de filme que
talvez todos os do lar sejam assim, né? Mas impactam você dali pra frente, né? E esse impacto ele nunca mais sai, né? O que eu ia dizer sobre o cinema, né? É que ano passado eu trabalho para uma empresa que atua na área de distribuição de filmes, né? Então eu tenho cerca de 5 anos, não tô falando agora porque eu não falei antes, né? Mas enfim, eu tenho cerca de 5 anos de atuação no mercado de cinema e atualmente então eu trabalho para uma empresa de distribuição de filmes, né? Então a gente trabalha com cinema, a gente trabalha com streaming e a gente trabalha com lojas digitais de filmes, como Apple TV, a loja do Apple TV, que era o iTunes antigamente, né? A Amazon, por aí vai. E aí, ano passado, a gente foi a um evento, por um convite de um parceiro nosso, de lançamento do Divertidamente 2 aqui no Brasil. E uma colega de trabalho minha, ela levou o marido e o filho deles, que tinha 3 anos na época. Ainda tem, né? Porque faz menos de um ano. 3 anos de idade. E foi a primeira vez dele no cinema, né? Então, eu sabia que quando aquela tela ficasse acesa, aquela criança teria a vida dela mudada para sempre, né? E eu fiquei observando aquele momento acontecer, né? Nós três ali, claro, eu, o pai e a mãe dele, né? E aí, quando a tela acendeu, os olhos dele viraram aqueles olhos de mangá, sabe? Ficaram desse tamanho, com um reflexo perfeito da tela aparecendo nos olhos dele. E eu falei, é justamente isso o que me fez eu me apaixonar por cinema, né? E claro, falando de mim ali naquele momento que eu tava pensando, mas naturalmente é essa paixão que todos nós temos, né? Que é justamente a paixão pelo impacto da projeção da imagem com a história sendo contada, né? E aí vem o segundo aspecto pelo qual eu me interesso por cinema, fora a magia da imagem, que é justamente a magia da contação da história, né? Então, quando eu conheci a Flávia, nesse primeiro encontro que a gente fez no nosso grupo de pesquisas, eu trouxe uma fala do Spielberg, que ele fez no evento de apresentação do Apple TV Plus, né, do sistema de streaming da Apple, serviço, né, não sistema, que é onde ele diz o seguinte: o cinema é um lugar onde a gente espera, ou seja, os produtores dos filmes esperam que as pessoas se sentem na plateia e por 2 horas elas se esqueçam de quem elas são. Ou seja, é o Spielberg falando justamente da experiência do contato com a narrativa, né? É lógico que hoje em dia você tem alguns animais que sentam na sala de cinema e ligam o celular, por exemplo, e começam a conversar e tudo mais, que são as únicas pessoas no mundo que estão matando o cinema, inclusive para outras pessoas, porque o streaming não mata o cinema, né? A gente vai falar sobre isso em algum momento e tal. Mas tirando esses selvagens, nós todos estamos aqui justamente por conta da paixão pela imagem, pelo impacto da imagem e pela contação de história, né? E esse momento onde você vê uma criança tendo um primeiro contato com a imagem do cinema é uma coisa que marca, né? Para mim é um marcador dessa experiência, é uma ilustração dessa experiência do ponto de vista de amantes do cinema, né? Eu não estudo cinema, eu pesquiso cinema, né? Mas diferente da Flávia, eu não sou formado em cinema, diferente do Fê, eu não sou formado em técnica de comunicação, né, por assim dizer, só em marketing, infelizmente, como eu sempre brinco, mas nós todos aqui estamos unidos justamente por essa paixão, né, seja de um ponto de vista empírico, como é o meu caso, ou então técnico, ou então acadêmico mesmo. Isso vai construir uma conversa que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Eu queria fazer uma ponte aqui, viu, Flavinha e Jason? Existe um conceito acadêmico muito bem explorado depois pelo Humberto Eco, que é acadêmicos integrados, apocalípticos integrados, tá bom? Vocês vão notar ao longo das nossas falas quem são os apocalípticos, quem são os integrados, ou quem é o integrado. Não sou o único aqui, mas que acha que a comunicação, tudo bem, talvez numa sala de cinema, quem saca no celular é uma pachorra mesmo. Mas, cara, assim, eu sei lá, eu entendo, e eu sei o tanto que isso incomoda, mas também entendo que é um reflexo das mudanças da sociedade, tipo, alguma coisa assim. Mas aí eu queria saber, tipo, talvez a nossa audiência com o tempo também vai se identificando com esse tipo de coisa, né? Se a audiência é mais apocalíptica, do tipo, não, vocês vagabundos, tem que desligar o celular, essa criançada não pode assistir no stream, eu sei que esse stream tá bacana, né?
e que também acho que é a experiência dentro de uma sala de cinema, e quem, né, mais assim, né, tem que deixar usar o celular mesmo, essa molecada é o futuro. Mas é um conceito bom, depois a gente pode fazer, desenrolar mais num outro episódio, mas é que é um conceito acadêmico muito bom, e é natural, viu, gente? Quem estiver nos ouvindo aí, há quem sempre ache que as coisas, talvez um tom mais... se elas são assim durante muito tempo, é bom, né, Flavinha? Né? Ou seja, se foi construído historicamente desse jeito, é porque tem um porquê, então não é para mudar tanto, foi para mudar devagarinho. E tem gente que é mais disruptivo, não, deixa só com o pau do negócio. Tem que ter cinema interativo, entendeu? Botando na cadeira ali. Mas isso Se você... Eu não só ia dizer, se você que está nos assistindo usa o celular no cinema, saiba que eu te odeio com toda a profundidade da minha alma. Eu espero que você queime do nada São uma bons, sala de cinema. o Jason já no cinema já sabe, entendeu? Acende o celular na última, né? Joga pipoca nele. Eu só vou reforçar que isso não é educado, ok? A gente parte da questão de que vivemos em sociedade e que a gente acabou, eu não vou usar a palavra evolução, mas a gente acabou chegando aqui através da educação. Então, por favor, não usem celular durante o filme. Enfim, mas toda essa fala do Jason me lembrou exatamente o porquê da escolha do nome do nosso podcast, que é cinematografia. É claro que, em termos técnicos, e só reforçando, a minha área, gente, é história, né? Eu não sou formada em cinema, né? A minha paixão vem do estudo e vem da pesquisa, mas eu acabei indo para muitos outros lugares aqui dentro das artes, mas de fato eu não tenho uma formação, de fato, uma graduação em cinema, tá? Mas são muitas décadas aqui estudando. Anyway, né? Eu vou falar aqui, eu enquanto formado em cinema vou ter que manifestar agora então, tá? Formado já, muda nada. Corta aqui curtir o negócio, esse negócio, porra, formação. Discurso de autoridade também não é tudo isso não, cara. Isso aí... A Flávia e o Jason eu tô conhecendo mais agora, mas eu sei que a Flávia sabe muito mais que é muito colega meu, tá ligado? Tem muito colega meu que sabe mais que eu também, então tanto faz. Eu pensei que você fosse mestrado em cinema, não? Não, o meu não, é em ciência da religião, mas aí entra a questão do cinema. Claro. Objeto de estudo, sim. Exatamente. Então é isso, eu me equivoquei, te chamei de cineasta. Não, mas tá tudo bem, a gente tá aceitando tudo. Mas essa ideia, então, que a cinematografia traz, gente, nesse sentido não tão técnico do termo, mas eu tô levando para um campo mais filosófico e mais poético de entender a cinematografia como escrita do cinema, que eu acho que é exatamente a nossa proposta aqui. O que o cinema nos traz em relação, o que ele proporciona como linguagem, através das imagens, através dos sons, através dos seus personagens, das suas narrativas. E é isso que ele imprime em nós. Então, Jason, você fez um relato lindo, que me lembrou Cinema Paradiso, né, que me lembrou Fabelmans. A gente tem inúmeros filmes que retratam essa paixão, a Rosa Púrpura do Cairo, né, do Woody Allen, essa paixão que as pessoas têm quando elas chegam e se deparam com os filmes, né, com uma sala escura, com o cinema em si pela primeira vez. Isso é transformador e acho que para cada um de nós aqui, talvez para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, isso impacta de formas distintas. E é esse impacto que interessa para a gente aqui. É um impacto que pode ser transformador, um impacto que pode ser terrível, que pode ser tenebroso. Tem certos filmes que eu não vejo, que eu não consegui ver e não verei nunca mais. Um dia a gente fala sobre isso, acho que dá um episódio bem legal. De qualquer maneira, eu acho que é por isso que a gente está aqui, porque o cinema é tudo isso que a gente está colocando de todas as nossas formações, de todos os nossos conhecimentos, integrados ou não, apocalípticos ou não, cada um tá aqui porque teve um momento em que assistiu alguma coisa e que teve um impacto essencial em quem a gente é. Eu queria propor uma enquete rápida aqui entre vocês e quem estiver
acompanhando, seja em alguma das plataformas aí, YouTube, Spotify, pode escrever nos comentários aí. Vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? A primeira experiência de cinema aqui que vocês assistiram? Porque o Jason fez um puta relato bonito, cara, né? E aí eu tava pensando, pô, como é que é o primeiro filme que eu vi no cinema e como foi, certo? Então, assim, eu queria que vocês dessem esse relato, posso dar o meu também, quem quiser deixar aí nos comentários, porque, cara, eu acho que quem tá ouvindo o nosso podcast, a gente que tá fazendo, é porque esse momento foi especial de algum jeito, né? Não sei, é difícil talvez o primeiro ter sido muito traumático. Então, não. Mas é impossível. Vocês se lembram do primeiro? Não é possível, porque, gente, se aqui bom filme deve ter. Ai, ele tô por fora. Então vão. O da Flávia foi Anticristo. Com 10 anos de idade. Mentira, ela não é tão nova. Foi bem nova isso. Eu não me lembro do primeiro, mas eu lembro do impacto do Almodóvar na minha vida. E eu tinha Quando você era uns criança. 12 anos, mais 11, nossa. Então, Ah, não, gente. por isso O pessoal vai parar de... olha, Que você vai achar que tem que assistir Almodóvar na chupeta, sabe? Tipo, trocando o Baby Shark com o Almodóvar no streamingzinho da É criança. que nem o Nelson Rodrigues tendo lido Dostoiévski aos 13 anos, né? Convenhamos. Exato. Exatamente. Eu lembro. Qual foi O meu? Fácil. Lua de Cristal da Xuxa. Nossa, sinto muito. Ô, louco, da hora. Lua de Cristal. Eu lembro que era uma fila enorme, né? Bom, só pra vocês situarem geograficamente, eu sou do interior, sou aqui de Bauru, e tinha aquele cinema de rua ainda, não é cinema de shopping, tá ligado? Bababá, estacionamento. Então era uma fila enorme na rua, todo mundo com sacolinha de mercado, com guaranazinho, bolacha, não sei o quê. Aquela criançada e o responsável, né? Então era uma pessoa alta, uma pessoa baixa na fila, uma pessoa alta, uma pessoa baixa. E você viu o cartaz, eu lembro que assim, a primeira coisa legal do cinema, eu lembro que eu chegando, falei, caramba, assim, é cinema, né? Da hora. E tinha os cartazes de cinema, uma coisa muito bonita, né? O design e tudo mais. E eu lembro de ver a Xuxa gigantesca, o que da hora. Aí tinha lá, Lua de Cristal, sabe? E aí eu lembro da filhinha andando devagar, comprando ingresso no dinheirinho. E eu lembro quando eu cheguei, aquele cheiro na sala de cinema, que é uma mistura de pipoca, mofo e outras coisas mais, né? Que você fala assim, nossa, então é escuro. Acho que eu nunca tinha entrado num lugar tão grande, pé direito alto. E era meio aqueles cinemas um pouco antigo, tinha um teto meio art déco ainda, assim. Era muito bonito, era O maior fino igual o Uru. Você que depois, quem quiser, procura aí na internet, deve ter foto, cara. E eu lembro dessa experiência que era, porque assim, é por isso que eu brinquei com o Jason, né? Tipo, porque, cara, foi uma experiência coletiva, então não tinha celular na época, obviamente. Estamos falando de, eu não lembro quando lançou Lua de Cristal, depois eu procuro aqui, mas é final dos 80, começo dos 90, acredito, por aí. E eu lembro que era uma experiência muito boa, que era muita criança reunida e era barulho, daí aconteceu alguma coisa na tela que era engraçado, todo mundo ri, então, que da hora, pode rir também, sabe, é uma experiência muito da hora, assim, entendeu? 1990. 90 redondo, né? Então, eu nasci em 84, então eu tinha gloriosos... provavelmente eu tinha de 6 e 7 anos, cara. Então, eu era pequenininho mesmo. Mas é engraçado, pô, para e pensa. Com 6, 7 anos você ter a lembrança do processo. E, cara, eu sei que foi muito legal. E é engraçado porque, assim, e tá tudo bem também, né? Mas acho que vocês têm uma experiência com o cinema, talvez muito mais. Eu vou usar a palavra cult aqui, mas não no sentido pejorativo, tá bom? Mas muito mais do cinema cabeção. Eu tenho uma experiência do cinema muito mais de cultura pop, né? Então era Xuxa, era Trapalhões, era caramba, entendeu? Aí eu ia muito ao cinema assistir, tipo, Robocop, Rambo, tudo quando lançou, assim. Eu achava um barato, assim, porque você pega essa grandiosidade desse cinema de ação, dessas coisas em tela grande, aquele somzão... Pô, tem que pensar que se eu quisesse assistir em casa, era no VHS na TV de tubo, né, galera? Não é esse streamão de hoje em dia aí, que telas planas gigantescas, né? Era uma TV de tubo horrorosa, com VHS meio chuviscado, assim. Então, o cinema era incomparavelmente com o streaming de casa, né? E acho que é por isso que também me marca tanto desde de tenra idade, assim. Acho que é da hora. E você, Jason? O meu primeiro foi em 1999, Toy Story 2. Eu tinha 4 anos de idade. E eu lembro até hoje de alguns flashes que eu tenho do filme. Não assim por lembrar do filme, mas de mim assistindo ao filme no cinema, né? Então tem 2 cenas, por exemplo, a cena em que os brinquedos saem para resgatar o Woody pela janela do quarto do Andy, e eu me lembro até hoje
de mim mesmo vendo aquela imagem no cinema. Essa é a lembrança que eu tenho. E também o final do filme. Quando a Jessie, principalmente, tá com bala no alvo e o Woody ali no aeroporto, né? Na cena em que eles vão pelo caminho das bagagens e tal. Então, são dois momentos do filme que eu lembro de estar assistindo aquilo no cinema e lembro visualmente, inclusive. Você tinha assistido? E aí depois... Não, eu nasci 1 ano antes do 1, né? Eu tinha 1 ano. Não, mas às vezes no VHS verdão, porque lembra? Disney tinha uns VHS. E com certeza. Não, com Então, certeza. veja, dá pra... Toy Story eu via 5 vezes por dia, né? Quando eu era criança. o primeiro. De onde nasceu o REC respeito. Então, vendo o hábito infantil, né? Claro, Freud tá fazendo uma festa, com certeza. Nesse momento. Certamente é um hábito infantil, mas é justamente essa ideia, né? De você ter uma experiência tão boa com aquilo, principalmente quando criança, porque os pais usam isso para calar a boca das crianças ao longo do dia, né? E que você fica vendo aquilo repetidas vezes, né? Praticamente todas as primeiras animações da Pixar eu via toda semana, né? Não necessariamente, claro, mais de uma vez por dia, mas eu vi muito Toy Story, o primeiro filme. E continua sendo um dos meus filmes favoritos até a nível de qualidade cinematográfica, de fato, né? Por exemplo. E eu lembro também, com relação à experiência de cinema, no ano seguinte, o Pokémon 2000, que foi uma animação que mexeu muito também em 2D, com a nossa geração ali, principalmente dos anos 90, porque a gente estava vendo Pokémon, né, que sempre foi uma experiência até então televisiva no cinema. E aí o que eu me lembro muito desse filme era no final do filme, as crianças, incluindo eu, que iam até a frente da tela. Né? Eu não lembro por quê, porque faz tempo que eu não vejo o filme, né, naturalmente, mas eu lembro que no final do filme era muito comum que as crianças fossem, nesse filme, até a tela ali para celebrar os momentos finais, né? Então essa é uma segunda experiência de dentro da sala de cinema que eu tenho. E claro que as crianças vivem fazendo isso até hoje, né, naturalmente. Créditos? Devia ter uns Pokémon que geralmente eles no final dos créditos desenham, né, algumas coisas. Eu não lembro, eu preciso ver esse filme novamente qualquer dia pra lembrar dessa operação. E também a hora dos créditos é a hora que pode levantar. Porque tem toda uma liturgia, né? E no cinema, a hora de ficar quieto, ou nem todos, né? Quando vocês veem, tem gente que usa o celular, mas você tem que entrar quieto, não pode, tem que ser antes dos trailers, ou pelo menos durante. O barulho da pipoca tem que ser devagar. É uma questão de educação e que a gente vem perdendo paulatinamente, como uma perda não só de tradição, literalmente uma perda de educação. Mas eu acho que isso... processo moral. Não, com certeza. É porque é uma questão cultural, galera. Você entende? Tipo, esse ritual, ele é cultural. Quanto mais as pessoas assistirem filmes em casa no streaming, mais elas vão replicar essa experiência no cinema. É esquisito a gente pensar nisso, você entendeu? Mas se em casa ela dá pausa, ela dá risada, ela ouve piada. Se ela saca o celular no meio do filme na hora chata em casa, por que ela não vai fazer no cinema? Não tô dizendo que tá certo. Mas você entende o que eu quero dizer? É um processo de a fruição de consumo de cultura. Você vai... É a mesma coisa. Vai num show hoje, de música. Quem que tá assistindo o show, quem tá gravando com o celular pra Instagramar? Você entende? Tipo, todo mundo tá lá com o celular, enchendo o saco. Às vezes você quer assistir alguma coisa, você tem que ficar cambaleando do celular. Mas é porque é aquela coisa, né? O celular invadiu o nosso dia a dia de uma maneira que mudou o comportamento. Fiquei pensando aqui e eu acho que... Eu não lembro da primeira vez, de fato, mas eu lembro de muitas vezes de ter ido e sentar no corredor, no chão, né? Porque lotavam as sessões. E quando terminava, eu ia para olhar para trás da tela para ver como é que aquilo funcionava, para ver a mágica. Então eu queria ver, e eu era muito pequena, bom, continuo sendo pequena, nem cresci muito assim, né? Mas eu ia para trás da tela para ver o que tinha ali, e era muito louco de você chegar perto daquela imensidão e ver que não tem nada ali atrás, né? Então é uma questão um pouco niilista nesse sentido, né? Totalmente. Até você descobrir que é projeção lá do fundo, né? Dava pra saber, mas ainda assim não tinha capacidade. Mas a gente é criança, eu acho que faz parte, é tipo saber que Papai Noel não existe, entendeu? Você, uau, isso é mágico. Não, tem um equipamento lá no fundo, entendeu? E aí você descobre que... Não era óbvio. Não, mas demora pra acontecer. Eu tô dizendo assim, demora pra acontecer um pouquinho isso daí. Eu acho que a gente podia ir pro nosso bloco de clássicos. Bora? Falando em mágica, né, do cinema. Suave essa transição, mas...
Apresentação aqui, direto e reto, como eu sempre fui na vida, né? Bloco de clássicos, então, e o nosso clássico de hoje vai ser 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. A ideia do Isso, clássico é sempre ser uma dica aí para quem quer aprofundar no cinema, né? Correto, meus queridos? Porque é uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, cara. Se você não assiste os clássicos, você não entende a cultura pop. E vice-versa, também você não entende a cultura pop, você não entende, cara. Mas o legal dos clássicos é que eles provocam alguns estándares, alguns padrões da indústria, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista do roteiro, da narrativa, né, e tal, do comportamento que vão fazer. Então, o clássico não é só porque ele é clássico, né? Não é só porque alguém falou que é, porque ele impacta todo mundo de verdade. Então, a gente sempre vai tentar falar um pouquinho de um clássico, dar uma destrinchada aqui, dar uma opinião pra você assistir com aquele saborzinho mais legal do que é. é isso aí. Bom, e bora então falar de 2000. Eu acho que eu quero que o Jason fale um pouco, porque de nós três, talvez o Jason tenha assistido pela primeira vez nos últimos tempos, e assistir um filme desse pela primeira vez tem sempre um sabor completamente. Eu não vou usar diferente aqui, mas eu queria tanto ter assistido isso pela primeira vez agora. Então, Jason, como é que foi isso pra você? Eu sempre fui um cinéfilo vagabundo, né? Porque o meu gosto por cinema, ele se formou a partir também da cultura pop. Então eu cheguei aos 30 anos, que é a idade que eu tenho hoje, sem ter assistido muitos, não todos, mas muitos dos maiores clássicos obrigatórios aí, para quem curte cinema. O que é motivo de inveja de muitos colegas nossos, né? Principalmente entre eu e a Flávia, do grupo de pesquisa, ou então amigos meus que falam: meu Deus, eu queria ter visto esse filme pela primeira vez hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. E é o meu caso, né, com 2001, Uma Odisseia no Espaço. Inicialmente, né, assim, para eu apresentar o meu ponto de vista sobre o filme, e, enfim, discorrer a conversa aqui, tem algumas coisas que eu pontuaria, tendo visto o filme hoje em dia, que é: a primeira, eu gosto muito de Star Wars, não o lixo que é Star Wars hoje em dia, mas dos filmes clássicos, até os ruins dos anos 90 e 2000, tá? E em segundo lugar, eu assisti recentemente também, primeiro no streaming, depois no cinema, por conta do relançamento, o Interstellar, né? Então, quando você assiste a estes filmes, como filmes de Star Wars, ou então Star Trek e Interstellar, você já tem uma impressão do que é o retrato do espaço na ficção científica do cinema. Então, enfim, você já tem um preparo, você já tem impactos iniciais sobre o que é vivenciar isso no cinema. Ou então, mesmo que dentro de casa, né, a ideia do cinema enquanto arte, né? Só que, vendo o 2001 pela primeira vez, primeiro, eu fiquei muito surpreso, impactado, logo de cara, com a competência técnica desse filme. Design de Que, produção. pelo que eu vi, é uma experiência comum com todo mundo que assiste o filme hoje. Como parece que esse filme foi filmado no ano passado. E mesmo tendo sido, se tivesse sido, na verdade, filmado no ano passado, teria sido, assim, talvez o maior acontecimento do cinema do ponto de vista técnico. Porque é impressionante como a montagem desse filme, como a produção e o design de produção, como chamam do ponto de vista técnico, ele não só é impecável, como ele é atual. Né? Você assiste a filmes de Star Wars com orçamentos proporcionalmente maiores do que esse filme, que não causam o mesmo vislumbre técnico que você enxerga aqui, por exemplo, que não tem a capacidade de causar isso, esse efeito, né? Diferente do Interstellar, que é ali de fato uma outra liga. Mas até mesmo o Interstellar, ele não deixa de ser uma releitura, e aí eu tô, claro, pisando em todos os ovos possíveis aqui, porque não é o mesmo filme, não é a mesma proposta de filme, mas você tem o mesmo conceito narrativo do 2001, né? Então isso me chamou muita atenção, porque como eu já conhecia o Interstellar, o que acabou acontecendo, né? Eu pensei, bom, agora ficou mais fácil de entender o que acontece no filme do Nolan
quando você entra em contato com a história de 2001. Então, não é necessariamente uma história totalmente original, apesar de ser autêntica, só que você vê que ela precisou de uma base. E a base dela tá aqui, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Que legal, porque assim, eu assisti na ordem cronológica, eu não tava vivo em 58, 59, né, mas eu assisti, obviamente, primeiro. 79. 69, pronto. Porque, obviamente, porque não tinha Interstellar quando eu assisti da primeira vez. Mas eu fico imaginando agora isso, o público, acho que é legal entre o público mais jovem que tem contato com essas obras, que, lógico, longe de ser uma releitura, né, mas que bebem de uma fonte inspiracional tão profunda, né, e que tem essa impressão sobre o 2001. Eu concordo plenamente, e até do ponto de vista acadêmico, por assim, histórico, ele foi um divisor de águas na produção de conteúdo. E eu acho que, em termos de design de produção. E o que eu acho mais maluco, Jason, que você estabeleceu alguns milestones, né, da ficção, né, então, assim, Star Wars, mesmo a primeira trilogia antiga e tudo mais, é engraçado, porque o Kubrick, ele faz um negócio tão fora da curva, que antes disso, era meio Perdidos no Espaço, sabe? Era uma coisa meio o robô que parecia um aspirador de pó, e é uma coisa mais lúdica, por assim dizer. E depois do Kubrick, ninguém nem tenta triscar nisso. É engraçado, talvez assim, você vai ver sério mesmo? Será que é só um Nolan? Tô com medo de me fugir. Mas tem um hiato muito grande, que você tem o Star Wars, que tem aquela coisa, sabe, sabe, uns ETs muito loucos, e aquela coisa mais feita artesanalmente e tal. E você vai ter, assim, uma qualidade de design de produção, não tô dizendo que é ruim, né, mas não esse esmero absurdo. O Kubrick é o cara que pegou o pessoal que estudava na época da NASA, o espaço, como é que funcionaria os processos. Só para vocês terem uma ideia da loucura que é. Aquela projeção da Terra e dos planetas foi feita em desenho, porque não tinha satélite para tirar foto da Terra. Não tinha câmera para tirar fotos da Terra. As câmeras que foi tirar uma foto da Terra de verdade ou de outros lugares, só foi surgir depois, entendeu? Então a gente tinha uma estimativa do que era em 58, mas não tinha foto da Terra naquela qualidade. Então aquela ideia de razão e proporção da própria nave espacial que aparece a Terra no fundo, é uma coisa feita basicamente com o poder do raciocínio da galera, como deveria ser, né? Se a gente fosse levar a sério o que a gente sabe de física, de teoria de ótica e de corpos celestes, então como é que isso seria? Então, assim, é um absurdo que o Kubrick pôs, e a equipe dele, obviamente, pôs, para conseguir essa qualidade de design e produção, né? De direção de arte. Obviamente, o que me interessa muito nesse filme sempre me interessou. E eu sempre, a cada vez que eu assisti, eu perdi as contas já de quantas vezes eu vi. Mas, essa semana ainda, eu usei esse filme, um trechinho desse filme em sala de aula. Era uma aula de arte contemporânea, lá para o pessoal de artes visuais da UEM. E eu estava falando de arte contemporânea e tecnologia, para chegar até na discussão de inteligência artificial e a utilização disso hoje, né, no campo das artes. E aí uma aluna fez uma fala e eu me lembrei da abertura do filme, aqueles 15 minutos iniciais, e eu falei, é isso que vocês precisam assistir. E eu passei na hora esses 15 minutos para eles e perguntei, quem é que conhece? De uma sala de 32 conheciam, 2 tinham assistido. E eu falei, que bom que eu consegui mostrar isso para vocês, que isso daqui explica muito bem, histórica e filosoficamente, essa noção de desenvolvimento tecnológico, porque o Kubrick tem um olhar muito acurado para dizer o seguinte, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente sai da pré-história e chega até a dominação de outros planetas, até essa corrida espacial, lembrando que a 69 é um momento historicamente muito importante para essa questão da disputa do espaço, né? Guerra Fria, etc. E o momento que você tem a transformação daquele osso em nave espacial, é isso que é cinema. E é isso que é uma linguagem filosófica transmutada em imagem. Para mim, é tão perfeito e é tão mágico e ao mesmo tempo é tão lúdico, mas também é tão prático.
É isso que é um gênio, o quanto o Kubrick conseguiu transformar um conceito filosófico de problema tecnológico, de como se usar ou não se usar a tecnologia, e ele tá sendo bem pessimista em relação a isso, até chegar no Hall 9000 ali, ele tá sendo bastante pessimista. O final talvez seja mais positivo, mas depois a gente pode discutir isso, mas naquele momento, para dizer, olha só, olha o momento do nascimento da violência, olha o momento em que a gente tá saindo desse limiar entre animal e homem, se transformando em homem, mas olha o quanto de violência a gente precisou para chegar até aqui, né? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente está aqui discutindo cinema, porque para alguns isso pode ser muito óbvio, para outros não, e tá tudo bem também, né? Isso não precisa ser óbvio, é melhor que não seja, inclusive, mas é uma visão filosófica muito elegante do Kubrick que ele está sugerindo ali. E basta uma sequência, que se tornou uma das sequências mais importantes da história do cinema. Com música, né, obviamente. Para mim é isso que me interessa no filme, né, essa visão histórico-filosófica que ele vai propor ali através da arte, né, através daquilo que o cinema consegue proporcionar pra gente. Esse é um filme de paralelos, né? Muito por conta desses paralelos que o Kubrick cria principalmente sobre a ferramenta, né? Então, um osso que vira uma nave, né? Então, a descoberta de um osso como, sei lá, uma ferramenta de matar o seu semelhante, né? Que vai encher o seu saco ali, o saco do seu bando, por exemplo, né? E como que aquilo é celebrado, até de repente uma pequena cena onde cai uma caneta no chão. E aí você vê que se levanta uma caneta como sendo uma ferramenta que a gente domina, assim, sem graça alguma no dia a dia, né? A forma como até mesmo as estruturas internas das naves, elas lembram... primeiro, elas continuam muito modernas, né? Naturalmente, deve ser tudo muito parecido com o que você tem hoje em dia, dadas as proporções da evolução tecnológica, mas como que um osso de um Homo sapiens, ou de algum animal que o Homo sapiens matou, por exemplo, ele vira uma estrutura óssea de uma nave espacial, né? Então você parte do ponto de vista da evolução da ferramenta também a partir da tela, da imagem, que vai mostrar toda aquela imensidão do espaço, e dentro da nave, sei lá, uma nave onde você tem várias mesas onde as pessoas sentam ali para ter seus joguinhos políticos, por exemplo. Então é tudo muito fascinante, né? E isso só mostra o quão visionário o Kubrick foi. Esse não foi meu primeiro filme dele, naturalmente, né? Tem o Laranja Mecânica, que como impacto de obra eu prefiro mais do que o 2001, apesar, claro, de reconhecer a importância histórica do 2001, só que o Laranja Mecânica me pega um pouco mais, mas ele ele foi um perfeccionista, né? E aí você enxerga o perfeccionismo dele tanto na técnica, né? Por exemplo, usando desenhos que você olha aquilo e a gente está olhando um scan de um papel na tela, e você não consegue acreditar que aquilo não foi criado num Macintosh, por exemplo, né? É um negócio, assim, de tirar o fôlego de verdade. Agora, os primeiros quase 15 minutos com a sequência da pré-história é o meu momento favorito, ou são o meu momento favorito do filme, né? Ali você vê que, meu Deus, como esse homem era genial, porque só 12 anos depois a gente assistiria ao filme Guerra do Fogo, que é de 1981. Exato, bem lembrado. Como você retrata a pré-história antes do filme Guerra do Fogo? Uhum. Com aquela acurácia, com aquele senso estético, quase que um documentário ali, como se você estivesse vendo um Globo Repórter daquela época. É um gênio. Vocês já leram alguma coisa sobre o processo criativo do Kubrick? Como é que ele fazia o negócio? Ele comprava, sério, assim, metade eu exagerei, mas tinha uma verba gigantesca da produção do filme que era para comprar livros. Ele comprava livros e mais livros e mais livros de história natural, de ciência, de tudo que ele precisava, e ele lia copiosamente. Ele tinha um gabinete, né, na casa dele e tal, e ele ficava comprando livros e ele lia. Então, assim, para ele chegar nesse nível de acurácia,
ele quebrava, não era só uma questão técnica do ponto de vista cinematográfico, vocês entendem o que eu quero dizer? Ele ia fundo na questão do tipo, tá, pré-história, peraí, deixa eu ver como é que era. Ele lia tudo de pré-história. Ele lia para me compreender, assim, pesquisas, livros, comportamentos e tal. Então é engraçado que, tipo, às vezes o estúdio falava, mas por que tem tanta verba para livro, sabe? Para revista, ele pegava, na época, né, uma coisa mais comum, tinha muitas revistas magazine, mas especializadas em coisas diferentes para ter a reconstrução e a reprodução estética de como eram as coisas. Tipo, sei lá, um livro sobre dinossauros, entendeu? Ele ficava lendo essas coisas, então, as produções do Kubrick demoravam anos, não era nem tanto por causa da questão técnica, embora isso também levava para montar os cenários, os equipamentos e tal, mas para ele se preparar para realizar o filme era gigantesco. Tanto é que tem muito filme do Kubrick, assim, ele queria fazer um filme sobre Napoleão, nunca conseguiu porque não parava de ler e nunca chegava no ponto certo. O IA, ele infelizmente faleceu no meio, né, de inteligência artificial, quem terminou foi Spielberg, mas também demorou muito, porque é aquele tema que foi, embora você falou de trecho mais favorito, eu gosto muito do começo também, mas eu gosto muito da relação do HAL, do computador, que é isso antes da gente ter essa febre de inteligência artificial. Já achava muito interessante essa questão de criador e criatura com a própria inteligência artificial, porque obviamente que o HAL foi feito por humanos, né? E como isso impactava as dualidades, né? Então, assim, o Kubrick traz personagens humanos que parecem robôs, que são os dois astronautas da nave, e o HAL é extremamente humano, né? Ele é falível, ele tem problemas, é como se no estágio evolutivo de cada espécie, né, o ser humano já estava ficando mais, digamos assim, evoluído num sistema mais lógico, né? E o HAL parecia uma criança recém-nascida, com uma programação, mas que tem que se furtar, às vezes, disso, né? Então, assim, eu acho que é legal que cada uma das etapas, e aí é uma coisa que eu acho que, assim, vendo o filme como um todo, eu acho que pouca gente comenta sobre o que o Kubrick está querendo dizer. Até gostaria que depois vocês comentassem um pouco mais do ponto de vista filosófico, assim, mas eu acho que tem um tripé muito grande, que o Kubrick ali naquele filme, embora pareça um filme sobre ficção científica, né, eu acho que ele está falando sobre o ser humano, e ele fala sobre o quê? Sobre desejo, violência e a questão da necessidade, você entende? Tipo, como que... porque, você lembra, no comecinho tá lá, a gente em bando, era herbívoro, comendo alguma coisinha. Aí quando tem a ideia de uma ferramenta, né? Um até meio acossado pelos colegas no grito e tudo mais ali Aí quando alguém tem o desejo de, sabe, suplantar o próximo, ele acaba tendo a ideia ali com o pedacinho de osso, né? E aí ele vai trabalhando. Então, assim, parte da ideia e depois aparece ele já comendo carne, que é o resto do outro bando. Ou seja, assim, a ideia do desejo humano que tem muito, a curiosidade que o ser humano tem também, que acho que é o que nos torna diferente como espécie, e a violência. Então, eu acho que assim, ele pega, no fundo, todos esses aspectos do que é ser humano, humano de verdade, né? E o que nos diferencia das outras espécies, e em cada fase do filme ele vai expondo isso de uma maneira. Na pré-história, ou no seria contemporâneo próximo ali, que é quando eles estão na nave, indo, né, para a Lua e depois para Júpiter, e até mesmo quando ele está em outra dimensão, não deixa de ser humano. Aquele final do filme, né, quando ele está naquela espécie de, sei lá, um hotel, sala de hotel barroco, né? Não é uma sala, né? Parece um quarto de hotel barroco, mas que na verdade está em outra dimensão. O humano não deixa de ser humano, né? Então, assim, eu acho que é impressionante como usa tecnologia, usa vários períodos históricos, mas fala muito sobre o que é fundamental de ser humano, que é ser inteligente, produzir ferramentas, ter desejos, ter essa questão da violência, que é muito implicada. E é interessante que o Hal se torna consciente, cada vez mais consciente, ele se torna mais humano, né? Ele fica mais violento, ele fica mais... Então, acho que tem tanta camada para assistir nesse filme, técnica, filosófica, estética, linguística. É por isso que é um clássico, sem sombra de dúvida. Exatamente porque eu acho que a gente precisa instigar, a ideia de falar dos clássicos aqui é instigar quem está ouvindo, quem está assistindo a gente a assistir, certo? Aí atrás, então se você não viu, veja. E por que a gente está defendendo o clássico aqui nesse sentido? De fato, primeiro, bom, o Kubrick, provavelmente ele vai aparecer aqui outras vezes, porque é um desses cineastas que vale a pena você assistir toda a cinematografia dele, né? Toda a filmografia dele. E acima de tudo, ele conseguiu ir para
todos os caminhos. Tem filme de ação, tem filme de comédia, tem filme histórico. O Fernando tá segurando ali o livro, né, que fala sobre um pouco dos bastidores, de como foi feito, né? Fer, depois você pode comentar um pouquinho sobre, né? Mas, acima de tudo, o Kubrick realmente ele foi muito versátil. Talvez de quase todos os grandes cineastas, ele foi um dos mais versáteis nesse sentido, né? Mas o 2001, de fato, ele é uma pedra angular em relação àquilo que a gente pensa de ficção científica. Ele consegue separar o antes e depois. É claro que a gente teve filmes brilhantes antes, né, como Metrópolis ali de 1927, mas obviamente o Kubrick vai traçar um novo paralelo, novas regras do que seriam as próximas ficções científicas, e eu acho, Jason, que é por isso que você pensou tão rápido no Interstellar. Depois a gente pode pensar eu acho que todos os outros, né, Ad Astra, todos aqueles filmes que vão trabalhar com a solidão em primeiro lugar, né? Porque por mais as pessoas que estão ali, as poucas pessoas que aparecem, elas estão muito sozinhas, né? E o próprio Hall, que não é em si uma pessoa, ele tá muito sozinho também. Então, o quesito que estamos sozinhos no espaço, talvez a gente nasça em bando, mas a gente morra sozinho, e a gente volta nascendo sozinho também, aquela criança cósmica gigantesca ali no final, que deixou todo mundo de cabelo em pé, se perguntando, gente, o filme é de 69, até hoje a gente se questiona que raios é aquele bebê gigante daquela placenta interestelar brilhosa, né, maior do que a Terra. Aquilo é completamente aberto, obviamente cada um vai sentir um impacto diferente, mas não há dúvida de que a ideia de nascimento ali, ela é muito óbvia, né? Algo Exato. novo tá chegando, né? Acho que o que eu interpreto, assim, do que o filme pode ter a dizer, né? Porque são 8 bilhões de interpretações possíveis, né? Uma para cada pessoa no mundo, uma para cada Homo sapiens no mundo, é que o Kubrick, ele tenta trabalhar uma perspectiva evolucionista do que ele começa apresentando como sendo a natureza humana e o que ele termina dizendo, olha, pode dar nisso daqui. E a gente vê que deu, né? Ou que então pelo menos está no caminho de dar em algo muito próximo do que o que ele apresenta. Porque ele começa justamente mostrando a evolução. Como que a gente foi justamente de animais selvagens para seres pensantes a partir da necessidade da sobrevivência, até depois um futuro, né, um teórico futuro, na verdade, onde a gente se encontra, até mesmo a partir de, sei lá, diferentes dimensões, por exemplo, mas um futuro onde a gente continua se vendo, olhando para trás, né, e se deparando com o que é o futuro, por exemplo. Agora, um marco para mim do filme, que tá ali do meio pro final, é justamente quando um dos astronautas está sendo entrevistado sobre o HAL 9000, acho que é um dos astronautas, se não me engano. E aí um jornalista vira para ele e pergunta, mas você acha que esse computador ele pode sentir como nós sentimos? E aí o astronauta, ou então alguém, sei lá, da NASA, fala o seguinte, não sei. Olha que problemão, né? Não sei. Não falou não, né? E é justamente isso, é justamente a resposta sim, que te dá a ideia de que se o HAL 9000 é ou não um ser humano. Isso que eu acho interessante. O ChatGPT não sente, por exemplo. Então ninguém olha para o ChatGPT e fala, é um humano. Agora o HAL 9000, ele consegue não só interpretar, como emular emoções, porque ele é sádico, convenhamos, né? Eu adoro o sadismo dele ali, sarcástico, inclusive, até no final do filme, falando não adianta correr, com a voz completamente baixa, né? Falando eu domino tudo isso, não adianta você querer escapar. Mas, então o filme ele sugere essa dúvida, será que o HAL 9000 consegue sentir e, portanto, se sente é humano, né? E aí, quando você tem uma resposta positiva para isso, você está olhando o fim da evolução.
humana, do Homo sapiens que aparece no começo do filme. Porque a partir daí vem justamente o nascimento tecnológico, né? Ou seja, aí você tem inclusive filmes que vêm depois disso que vão mostrar ciborgues, por exemplo, né, e tudo mais, mas que são conceitos fantasiosos que partem desse princípio da junção do homem e da máquina, que são coisas que a gente continua vendo por aí hoje. Eu acho interessante que acho que esse filme é um marco. Eu acho que a única coisa que... A única, não, tô exagerando, né? Deve ter mais coisas, mas acho que o único paralelo que eu consigo fazer na história do cinema é com Metrópolis. A ideia é o seguinte, muito da ficção científica, ela, durante muito tempo, ela foi usada como fantasia. Ela é mais lúdica e mais ligado, quase como soltar magia, sabe? Um negócio assim, histórias fantásticas e tal. Eu acho que o que o Metrópolis fez, mas depois também tem um grande ato, né? Que o Metrópolis ele acaba discutindo muito sociedade, não tanto ser humano em si, que faz muito questão da época. O Metrópolis de 29, Flávio, 19? Eu sou péssimo com data. O filme... 27. 27, né? 27. Que é uma ficção científica ótima e e pode ver, ela estabelece a ideia do robô humanoide que vai embora até hoje, né? Graças a protagonista. E eu acho que 2001 faz exatamente a mesma coisa, com essa ideia de espaço, né? Mas eu acho que também é um que faz um marco que a ficção científica deixa de discutir fantasia para ser usada para discutir o homem como um todo. Muita gente às vezes não entende quando está assistindo um Ad Astra, um do Nolan, né, Interstellar, ou qualquer outro desses filmes, mas eles estão usando muitas vezes a ficção científica, não, o futuro, essas coisas, para discutir o presente e o ser humano como um todo. Eu acho que é isso que é o mais intrigante dos filmes, assim. Porque o que acontece? A ficção científica te dá uma licença poética para se afastar um pouco da realidade concreta do que a gente vive, né, do nosso mundo, do nosso tempo, e aí conseguir trabalhar situações que, sei lá, se fosse colocado de outro jeito, você fala que mentirada, ou não é assim, ou todo mundo tem uma opinião, né? São 8 bilhões de opiniões, como disse o Jason. Mas acho legal da ficção científica dar um afastamento suficiente para ser algo distante de nós, mas próximo o suficiente, quase como um espelho para a gente conseguir discutir questões humanas, que é a raiva, o sadismo, né? A tristeza, a angústia, a violência, o desejo. Então, acho que o Kubrick marca muito isso. Eu acho que você já tinha obras literárias que falavam disso muito, muito. Você tinha, ou talvez o Metrópolis, como já entrando isso no cinema, mas você não tinha essas obras angulares da história, assim. E a partir dali eu acho que acaba ficando um pouco mais, até dá um frisson, né? Embora você tenha, Star Wars não quer discutir muito lá a humanidade, acho que é um pouco mais, não diminuindo, mas é mais um romance, um negócio assim. Você tem a Star Trek, né? Eu praticamente sou um Trek, não sou um Wars, né? Eu gosto mais, que é uma série que tenta discutir mais objetivamente também o que seria filosoficamente a humanidade, utilizando a tecnologia para poder combater, sei lá, de alguma forma tentar fazer como seriam as questões filosóficas da humanidade se retratadas de outro jeito. E é bom que você consegue discutir qualquer coisa, né? Quando você coloca na ficção científica. Agora, eu quero pôr um elefante na sala, na verdade não um elefante, mas um bloco preto, gigante, na sala, e aí eu não tenho... lembrado. Eu não tenho envergadura filosófica nem moral para discutir, eu queria saber de vocês. O monolito no filme, ele aparece em alguns momentos importantes e tal, é um símbolo religioso? Essa é a minha pergunta. É um símbolo religioso ou é um símbolo mais abstrato, como tipo Eu já vi gente falando que é um alinhamento cósmico, que não deixa de ser meio etéreo, religioso, mas o que é o monolito? Assim, ele trata é a única coisa no filme que é extra-humanidade, que influencia a humanidade, ou não? Ele seria só uma figuração de algo da humanidade? Qual que é a interpretação do monolito para vocês? Nossa, pergunta fácil, hein? Ó, eu tenho café aqui. Eu nem peguei meu whisky ainda. Veja bem, é óbvio que eu vou puxar a sardinha para o campo da religião nessas horas, porque quando você pensa monolito, né, monólito, qualquer coisa que seja cravado em pedra, você retrocede às primeiras religiões, as religiões primordiais, em que você tem o totem, em que você tem a adoração de elementos da natureza, você passa aí por um animismo, ou algo do gênero, mas quando você vai chegando para as religiões monoteístas,
Veja, olha o mono presente de novo, né? De um único bloco, de um único ser, de um único Deus. Isso se torna muito evidente. É claro que o Kubrick, ele pode não ter pensado em relação a isso especificamente que eu estou dizendo, mas obra de arte aberta a gente consegue fazer essas colocações, mesmo porque é um objeto que vai transformar aquela sociedade, que vai transformar aqueles seres, que vai estar presente em todas as novas fases ali. É como se fosse uma pitada de algo transformador. Seja isso uma pitada divina, seja isso a pitada do conhecimento. Olha só o que apareceu aqui, né? Vocês estão provando da árvore, do fruto do conhecimento, do bem e do mal. As duas coisas virão aqui, o desenvolvimento tecnológico, mas a violência também, né? Então, assim, dentro de uma perspectiva cristã ou monoteísta, porque daí a gente poderia partir do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, pensando nos primeiros escritos, eu acho super possível a gente pensar, né, numa formação da cosmogonia, da cosmologia e também da antropogonia, ou seja, da criação do homem a partir desse monolito ali, mas... É porque, assim, eu já vi duas interpretações possíveis. Não, existem mais, mas duas correntes. Uma diz que seria a própria humanidade se retroalimentando e mandando do futuro para ela algo que despertaria... Vocês conseguiram entender? Ou seja, quando ele rompe aquela barreira espaço-tempo no final, ele mesmo enviaria para a humanidade o gatilho para ele chegar até lá. E aí seria quase que um paradoxo, né? Que só existe monolito, porque a humanidade evoluiu, mas ela só evoluiu porque existe monolito. Isso seria algo mais ateu, sei lá. Que é o mesmo paradoxo do final, né? Exato, que é o mesmo paradoxo. Mas eu já vi interpretação que é o seguinte, aquilo claramente é algo externo à naturalidade ali do planeta Terra, da espécie e do próprio universo, do próprio que é ser humano. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aquilo ali não é, assim, claramente não tinha sido construído por nenhuma outra espécie ali, nem do planeta e nem pelo próprio estágio ali dos Homo sapiens novinhos, né, no começo ali. Então tem gente que tem essa interpretação como uma representação de algo divino. Alguém fala que é extraterrestre, ou seja, mas não vai ficar claro, né? Então assim, mas será que teria um criador superior? Do mesmo jeito que o homem criou o HAL, teria um criador do homem enviado algo que falou, ó, desperta e vai embora? Do mesmo jeito que em algum momento o HAL despertou e foi embora, ou não? É por isso que eu gostaria de saber a opinião do Jason sobre isso, porque todo mundo tem uma opinião sobre monolito. Eu já tomei um spoiler disso antes de ver o filme, porque é impossível, né? Você não ouvir nada sobre esse filme até você assisti-lo hoje em dia. Mas tem uma interpretação que, inclusive, é de um filósofo pernambucano brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé, que eu acho muito interessante. Que é o seguinte: o monolito, ele simboliza o fogo. Entendi. Por quê? É o domínio da técnica. Uhum. Então, quando você tem aquele nosso ancestral indo tocar nele, e aí ele dá um toque super de leve e depois tira assim, é a descoberta do fogo, né? Então, e vendo o filme, né, claro que eu não concordei com isso, que eu não tinha visto, ainda não tinha assistido ao filme, mas vendo o filme, pra mim fica muito claro que é isso, porque essa é a intenção do Kubrick ao longo do filme todo, mostrar o domínio da técnica, do momento em que a tecnologia ela é usada para sobrevivência até quando ela fica algo completamente banal na nossa vida. Até o ponto em que ela se rebela contra nós, né? Então, para mim, essa interpretação faz muito sentido. Que é uma alegoria, o monolito é uma alegoria, que simboliza só o avanço da técnica. Isso ficou na minha cabeça naturalmente, e depois que eu vi o filme, eu falei, realmente, dentro do que eu interpreto que foi a intenção do Kubrick ao longo do filme inteiro, que é mostrar a evolução, a técnica e o domínio da técnica e a tecnologia, o monolito é isso. Agora, naturalmente, essa alegoria volta depois flutuando no espaço, né, uma série de coisas e tal. O Kubrick, ele certamente morreu sem deixar claro o que isso quer dizer, né? Então a gente vai ter essa... é que pra gente, né, hoje em dia é muito, muito difícil se deparar com algo que não tem sentido, né, que não tem resposta. É insuportável você dormir com o final desse filme.
né? Mas, sendo um filme aberto a interpretações, inclusive, ele tem essas maluquices depois no final, né? De voltar com o monolito ali e tal, e por isso, naturalmente, as pessoas devem atribuir significados. Ah, não, porque realmente é uma mensagem que o humano enviou para ele próprio e tal. Agora, quando você olha para o Interstellar, por exemplo, o monolito é aquele cachorro robô de metal que fica com eles o tempo todo. Né? Eu esqueci o nome dele, aquela máquina que fica andando pra lá. Sigla, né? Eu não lembro, mas ele tem 3 pés, né? Ele anda meio girando, 4, né? Ele Exato. girando, é muito louco, né? Exato, aquele é um monolito do Kubrick, só que ele anda e ele é um personagem, né? Eu achei, inclusive, essa sacada fenomenal, né? Acho que é Lars, alguma coisa assim, né? Se não me engano é o nome dele. Mas é um pedaço de metal que simboliza a técnica, né? E no Interstellar, essa técnica, ela trabalha a nosso favor, né? Que é muito interessante a função dele, né? Enfim, então eu concordo com essa interpretação, né? Assim, se eu tivesse visto o filme sem saber dessa interpretação, eu provavelmente não teria enxergado nenhum sentido ali, eu não teria entendido, né? Mas para mim faz sentido de acordo com a própria proposta do filme. Agora, o que eu ia falar mais alguma coisa enquanto vocês estavam conversando que eu esqueci, mas enfim, depois eu lembro. Ah, sim, lembrei. Que é o seguinte, isso que a Flávia falou é muito interessante porque quando você olha os dois filmes, né, eu não consigo não trazer o Interstellar para conversa, mas enfim, quando você olha para os dois filmes que têm conceitos muito parecidos, que é justamente o que o Fê falou sobre a abordagem do humano para com ele próprio, né, o 2001 ele tem uma abordagem completamente metafísica, enquanto o Interstellar ele tem uma abordagem científica. Por isso que são filmes muito parecidos, porém autênticos em si, né? Por isso que o segundo continua sendo muito autêntico, apesar de ser baseado no primeiro, porque ele traz uma explicação científica, claro, e real, aquela fantasiosa e tal, apesar de você ler por aí, né, que o Nolan contratou vários físicos ali para replicar o máximo possível da física real e tal para o mundo, mas ele tenta atribuir uma narrativa científica, enquanto Kubrick não. E o metafísico não precisa de explicação, né? Exatamente. O metafísico é que acaba abrindo, né, um pouco da explicação para. E você sabe que, aliás, isso é uma técnica que eu acho que, não sei, acho que vocês devem saber, mas falando um pouco mais com o público, que a gente do audiovisual usa. E aí até um pouco o problema dessa objetividade do dia. A objetividade, ela vem muito com o quê? Jornalismo, informação e tudo mais. Mas na narrativa audiovisual, né, em outras narrativas, a gente usa a técnica de deixar vazios interpretativos. Propositalmente, tem coisas, não é só no Kubrick, tem várias obras que deixam vazios interpretativos, por quê? Para cada um poder se projetar na obra segundo seu repertório e a partir daí aquilo fazer sentido e ele se ver dentro da obra. Isso é muito legal, cara, porque às vezes você sai do filme, nossa, amei o filme, porque ele é a minha cara. Não é bem que ele é a sua, cara, ele foi feito para você inserir pedacinhos seus, né, quando a gente está produzindo roteiro e depois a própria edição, para que ele se torne a sua cara, ou seja, você dialoga com a obra, coloca a sua experiência, né, o seu background ali e acaba funcionando. Então, vocês que vão ver, altamente recomendado 2001 Odisseia no Espaço. Inclusive esse livro aqui, né, que a Flavinha falou, ele chama 2001 Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke, que são coautores, né, e a criação de uma obra-prima, tá, do Michael Benson. E é legal que eu lembrei que ele fala como foi difícil fazer um monolito em termos de direção de arte, porque eu era muito escuro, não refletia a luz, mas essa porcaria, como é que vai fazer um bloco, né, escuro no espaço? É muito bom, cara. Leiam, depois que assistirem o livro, quem já assistiu, leia. É muito interessante para quem gosta de produção audiovisual. Então, assim, fica a dica. Assistam 2001 Odisseia do Espaço. Quem quiser depois deixar um comentário aí, ou falar se gostou ou não gostou, e o que acha que é um monolito. Mas acho que agora a gente já podia ir caminhando para o nosso próximo bloco. Eu tô rindo aqui porque você falou de vazio interpretativo. E eu ia falar que vocês da comunicação não inventaram nada. Vazio interpretativo é o vazio existencial filosófico. Filosofia é a mãe desse vazio, então vocês só copiaram isso. Dito isso... Vamos 15, se a gente entrar nessa seara, vai ferrar. Não vamos... Tá, eu deixo aí nos comentários. Quem quiser que a gente faça um episódio só sobre o vazio interpretativo no audiovisual e filosoficamente, deixa aí nos comentários. Será um prazer passar meia hora falando sobre o vazio aqui com vocês. Vamos para o nosso último bloco para encerrar super rapidamente aqui.
O bloco do hype funciona assim. A gente vai comentar o que está no hype nas últimas semanas. E eu acho que vamos falar de Fórmula 1, é isso? É isso, Com menino. certeza. Exato, nós estamos gravando esse vídeo no início de junho, quando Fórmula 1 já teve sua primeira... Ah, não, julho. Dane-se o tempo, nada importa, né? Na primeira semana de julho, quando o Fórmula 1, ou F1, né, o filme, ele já teve sua primeira semana nos cinemas, né? Então a gente vai discutir um pouco mais acerca desse filme dentro desse período inicial sobre ele. Extremamente hypado, funcionando muito bem, na esteira do Top Gun Maverick. Pronto, já falei. Por vários motivos, não só por o diretor ser o mesmo, mas é porque a lógica narrativa do filme é muito próxima, né? Todo mundo assistiu aqui, né? Nós. Sim. Pô, a gente tem que tomar cuidado pra não dar spoiler, correto, meus queridos? Porque aí, por hype, acho que é bom não dar spoiler. Ou pode dar spoiler. E aí, hein? Existencial também. Eu acho Olha, a gente avisa. A gente avisa sobre o spoiler e aí se a pessoa quiser ver o filme e depois voltar pro vídeo vai ser legal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uns 5 minutinhos sem spoiler. E daí a gente fala, ó, quem não quiser de spoiler agora, ó, pá, lhe dá uma claquetada aqui que é pro pessoal. Pode ser? esse filme tem spoiler, gente. Eu começo Lógico por que tem aí. spoiler, Flavinho. Tem. Como é que a gente pode chegar e falar que ele morre? Opa, cara, eu não posso. É mentira, gente, é mentira. Mas vocês só saberão se assistir, essa é a verdade. Bom, eu começo dizendo o seguinte, eu não gosto de Fórmula 1. Mentira, eu gosto, mas eu não assisto, porque eu aprendi a assistir e a acompanhar por conta do Fernando Gelonesi, aqui presente, mas isso não quer dizer que eu entenda. Então, a minha visão é puramente cinematográfica, não é a visão de quem a curte, de quem é fã, de quem acompanha as coisas. Então, eu começo dizendo que é um filme que vale a pena ser assistido, ainda que você não seja fã de Fórmula 1. Então, tem muita gente que evita filmes que falam sobre esporte quando elas não gostam do determinado esporte. Eu, como uma pessoa que não gosta de esporte algum, digo pra vocês, vale a pena assistir esse filme, porque de fato ele é bem eletrizante em muitos sentidos. E claro, temos o Brad Pitt em sua melhor forma, e isso já bastaria para valer a pena. Eu quero dizer também que eu, como fanzaço de Fórmula 1, assisto desde que era pequenininho pro meu pai, desde o Ayrton Senna, mas não sou viúva do Senna, não. Assisti sem ele, assisti Massa, Rubinho, sem brasileiro nenhum, agora temos o Bortoleto. Impressionante que para fanzaços de Fórmula 1 funciona também. E isso é uma fórmula muito difícil, porque geralmente quando funciona para quem não é fã do esporte, é horroroso para quem é fã de esportes. E vice-versa, né? Quando funciona para quem é fã, fica muito ruim pro outro. Então, eu já passando a bola pro Jason, recomendo para quem também é muito fã de Fórmula 1, relaxa. Não tem aquela coisa de no meio da reta ele olhar no lado, gritar com o cara do carro do lado, baixar a marcha para baixo, para acelerar que ele vai ganhar no último. Sabe que ele afunda o pé um pouco mais, mas por que ele já não estava acelerando no máximo? Não tem esses clichês meio pai, assim, não, porra lá, não temos essa porcaria no filme. É muito bom. Não tem esses clichês, mas tem outros clichês. Outros muitos clichês, inclusive. Eu queria começar falando que eu adorei esse filme. Eu não acho ele um filme bom, tecnicamente bom, mas eu gostei. Eu também não sou chegado em nenhum esporte existente hoje, mas eu gosto muito de filmes de corrida, né? Não Velozes e Furiosos, filmes de corrida real, né? Como Ford versus Ferrari, por exemplo. Pode falar. Porque você falou, eu não sou fã de nenhum esporte existente hoje. Aí eu fiquei pensando, do que você gosta? É corrida de biga? Mas tudo bem, eu não vou comentar. Tem gente que considera xadrez esporte, né? Eu não sei mais o que é esporte hoje em dia. Mas é. Eu adoro xadrez, apesar de ser muito ruim, entendeu? Mas eu sei. Esporte é fisiculturismo, isso é concurso de beleza. Pronto, falei, ó. Meu Deus, gente, deixa eu falar disso. Não, então assim, eu realmente não gosto de nenhum esporte, só que eu adoro ver filmes de corrida, né, relacionados a isso, né, documentários e tal. Principalmente por conta da competência técnica desse filme em recriar cenas
de corrida que, assim, vão te deixar querendo pular da cadeira no cinema. Então, é um filme para você assistir no cinema de preferência, né? Agora, os clichês, né? Esse filme, assim, ele é um filme que você vai ter takes do Brad Pitt caminhando em câmera lenta e sorrindo contra o sol ali, que é uma coisa, assim, que me deixa enjoado de tão açucarado que é, no fim das contas, mas, assim, eu não esperava por isso, mas boa parcela do filme, diria que quase 2/3 do filme são cenas de corrida. Então, a técnica como a qual o filme, ou melhor, a qual o filme usa como forma de reproduzir uma corrida real, desde a adrenalina até um eventual acidente, que não sei o quê. Então, toda essa reprodução eu achei fascinante. Eu acho legal, aí pensando, né, que você falou, tem o Rush também, eu ainda acho que prefiro muito mais o Rush, em termos de história de Fórmula 1, até porque é quase meio cinebiografia o Rush, né, e de dois caras ali, é cinebiografia do momento, isso existe? Entendeu? É cinebiografia de um recorde histórico ali, que foi a disputa do James Hunt, mas de qualquer forma, o que eu achei legal do filme é que de fato ele te põe uma perspectiva, e eu vi até dar créditos, né? Se não me engano foi o Delano Gare que falou, que ele consegue quebrar com a estética da televisão, que o Fórmula 1 é um esporte basicamente que as pessoas têm contato por televisão. Tem bastante público, né? São mais de 150, 200 mil pessoas assistindo no estádio, no autódromo, né? Mas 200 milhões% da galera só assiste por televisão. E já tem todo um legado de estético televisivo, de corte, de posição de câmera, blá, 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 blá. Então, achar novos pontos eu achei muito legal isso daí. Eu achei que, de fato, isso é muito bom. A história é um pouco menos factível, daqui a pouco a gente vai entrar na parte de esportes, mas do ponto de vista da possibilidade de uma equipe fazer aquilo e tudo mais, difícil, vai. No meio da temporada é muito difícil. Se tivesse sido uma troca de temporada, já havia acontecido, né? Na verdade, historicamente já aconteceu. E, de fato, eu acho que o que eu me surpreendi, e aí não sei se a gente já pode entrar nos clichês ou não, é o quanto que aquela influência que eu falei, né, da fórmula Top Gun Maverick, que é o homem de meia idade para mais, criado no mundo rock and roll ali, né, digamos assim, se reinventando num mundo de jovens com celulares, de mulheres empoderadas e de coisas, mas sem também ser aquele bagulho muito cultura woke que daí não aguento mais, tá ligado? Um negócio assim. Então, assim, podemos dar spoiler? Ok, bora, spoiler. Esse spoiler, então. Cara, tem uma cena muito boa, que ele tem uma mecânica, correto, na equipe dele, e que ela erra na hora de trocar o pneu. Aí ele vai lá e beleza, erra na hora de trocar o pneu, inclusive, do companheiro dele. Aí na hora que chega, acaba a corrida, o companheiro dele, que é claramente o jovem, todo um celular, com a empáfia, né, do rookie, do que tá começando, chega e descasca a menina. E aí ele, como um bom homem de 50 anos, quase vai lá proteger a mulher, né? E aí, umas 2 cenas depois, ele fala assim, não me protege não, que pega mal, parece que eu não consigo fazer sozinho. Eu achei de bom tom, eu não achei forçado. Porque, de fato, faz muito sentido. Eu já sou uma mais antiga, na hora eu falei assim, pô, boa, Brad Pitt, caralho, defende a mina. Quando ela falou isso, eu falei, caralho, eu tô velho mesmo, né? Ela não precisa de, né, mulheres. Se fosse um cara, você defenderia? Talvez não. Uma mulher, você defenderia? Pô, eu que sou um homem mais antigo, aí eu falei, porra, aprendi mais essa. Então eu achei legal, entendeu? Eu acho que são pequenas, só que tem pouco. Eu acho que o do Top Gun Maverick tem muito mais disso daí que eu acho que é interessante, essa releitura do machão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu digo assim, esses filmes estão ajudando a fazer uma releitura do machão, que ainda tá, né, sem camisa, correndo contra o sol. Né, Jason? Graças a Deus. Um baralho no bolso. Que homem no século XXI anda com baralho no bolso a todo momento pra mostrar que ele flerta com a sorte? Pelo amor de Deus. Um viciado, Jason. Viciado em jogo. Mas hoje ele estaria apostando em alguma merda dessas de internet online, entendeu? Tigrinho, com certeza. Eles estão toda. Mas uma coisa que é muito importante, gente, clichê existe porque funciona. Eu sempre disse isso para os meus alunos e eu repito todas as vezes que forem necessárias, exatamente porque o clichê é importante, ele é imprescindível. Ele só não pode. Tem que ser que nem alho na comida. Você tem que dosar. Muito clichê estraga porque fica brega.
Agora, sem clichê não dá, porque o filme fica impossível, porque as pessoas precisam se reconhecer de alguma maneira ali, e se reconhecer em atitudes, né, e em ações, e é isso que eu acho que acontece ali, de forma, eu achei bem dosado também, no sentido de que há momentos que você vê claramente que precisa ser um filme que agrade as novas gerações, mas que também agrade as gerações anteriores, como a minha, do Fer, e as anteriores também. De qualquer maneira, acho que até que acertar no ponto ali, até determinado. Enfim, de qualquer maneira, eu acho que acertaram no ponto. E assim, O roteiro desse filme eu achei super fraco por conta disso, né? Ele se inclina em clichês, ele se inclina em diálogos com frases de efeito que definem características dos personagens que o próprio roteiro não consegue criar ao longo do tempo, e eu acho que isso enfraquece muito o próprio elenco. O Brad Pitt, por exemplo, na minha opinião, ele tá ali sendo bonito. Ele não tá atuando, né? Ele não tá. Até o que faz o Rookie, eu esqueci o novato, né? A tradução de Rookie. Mas até aquele ator, eu falei, puta, esse cara tem um potencial. Só que as cenas, elas não trazem aquele potencial à tona, sabe? Então, assim, tudo isso, apesar de serem coisas que eu não curti, são coisas que ficam de lado. Por quê? A construção do filme é muito boa, né? A manipulação da imagem é muito boa. As cenas de corrida são alucinantes, né? Então tudo isso é muito legal. E aí até falei, né, na minha pequena análise no Letterboxd, por exemplo, que eu saí do filme me sentindo Brad Pitt. E com certeza era isso que eles queriam. Era o que a Apple queria. A Apple é a produtora do filme. Era o que o Lewis Hamilton, que é o produtor do filme que aparece ali também, queria. Não é que você se enxergue justamente naquele protagonista, né? O que a Flávia acabou de falar agora. Então faz sentido, porque é assim que um fã de corrida se enxerga, como um Brad Pitt rico, né? Ou então, quer dizer, o Brad Pitt como rico, não o personagem dele, né? E pronto, funciona, né? Então quem vai ver esse filme por conta do aspecto da Fórmula 1 ou por conta do aspecto Brad Pitt, não tá preocupado com absolutamente nada do que eu particularmente não gostei. Então o filme é redondinho, né? Agora, ele não tem a mesma competência de unir o clichê com o aspecto cool, né? O coolness, como que eu posso traduzir isso, né? O aspecto mais descolado do filme, como faz o Top Gun. Né? Porque o Top Gun Maverick, de fato, ele consegue se mostrar como algo que tem seus clichês, naturalmente, né? De novo, ali o Tom Cruise na moto, com a menina que ele ama, correndo ali, mesmo que ele tenha, sei lá, 60 anos de idade e tal, mas ele é descolado, é um filme completamente descolado. Esse é um pouco menos, né? Então, pra mim, ele não tem a mesma competência, mas continua sendo um filme muito legal. Agora, é um filme que retrata o Senna. em alguns aspectos, Vejam que o nome ele evoca, né, cara? Ele evoca muitos aspectos, momentos clássicos da Fórmula 1. Ele faz fanservice. Olha só o que eu tô dizendo. Ele faz fanservice pra quem curte Fórmula 1. Pra quem não curte, talvez não consiga entender, mas o acidente que acontece com ele aconteceu de verdade. Os problemas de visão que ele vai ter lá pro final, o Piquet teve numa pancada também. Então, assim, ele historicamente pega vários eventos chaves, né, na história da Fórmula 1, bate tudo no liquidificador ali e dá essa roupagem de uma releitura aí do Top Gun. Mas, só o nome do personagem, Sonny, com 2 N's. Tá muito bom, né, cara? Que terá Sony com 2 N's? Parece o quê, né? Alonso, né? De repente. Eu acho que é engraçado que do ponto de vista técnico da equipe, né? Porque isso é uma coisa que eu também quero tentar usar o podcast para quebrar um pouco a hora, né? A gente fala muito de diretor. Cara, audiovisual é uma equipe. Aí você vê, esse filme mostra a importância da equipe. O ponto fraco da equipe, desde o Top Gun Maverick, é o roteirista. O diretor de fotografia sensacional, o diretor geral fantástico, a equipe de atores, ok, não dá pra falar que o Brad Pitt é ruim, tá ligado? Nem que o Tom Cruise, né? Mas, de fato, efeitos sonoros, toda a equipe, né? A construção é muito boa. Agora, o roteirista, ele é o calcanhar de Aquiles dessa galera aí. Eu acho que a gente precisava trocar esse... É foda falar isso, né? Mas precisava substituir, botar um roteirista mais. Porque eu acho, aí eu vou falar, talvez no meu lugar de fala, pela primeira vez, homens brancos, cis, velho, que nem eu, tenho um lugar de fala, mas eu acho que assim, cara, existe uma necessidade da gente discutir no cinema, culturalmente, o reposicionamento do machão que ficou velho.
para ele deixar de ser um completo babaca, mas também não querer pegar um cara de 60 anos de idade e querendo agora você vai se transformar, você vai abraçar a árvore, tá ligado? Eu acho que você precisa dar um valor e uma ressignificação pro homem. Eu acho que o Top Gun Maverick faz isso muito bem. Nesse caso, eu acho que faz legal também, entendeu? Porque pode ver, no fundo, olha, eu vou tentar buscar uma interpretação aprofundada dessa porcaria desse roteiro, mas ele é um cara que está tentando ver sentido na vida e ele já não quer mais recriar a juventude, porque, vamos lá, teoricamente o machão, ele vai levando essa testosterona a milhão para cima. Ele é um cara mostrado com muita fragilidade, a coluna já foi pro saco por causa de acidente, ele tem problema com o jogo, ele fracassou. Tem uma entrevista de imprensa que expõe ele para o mundo inteiro. É quase um cancelamento, um exposed, né, nessa cena. Isso acontece com os caras que fizeram, porque o mundo mudou e esses caras fizeram muita merda no passado. O homem fez, né, o homem machão fez muita merda no passado. Eu acho interessante que não é uma redenção no sentido de que, não, agora ele encontrou a cura para o câncer e o fim do crescimento global. Não, ele encontrou uma redenção, ele conseguiu encontrar um propósito de vida sem querer, sei lá, ser presidente dos Estados Unidos e ferrar com uma nação. Não tô querendo dar nenhuma referência. O problema do machismo tardio, mas ele não quer ferrar com a vida de ninguém, ele não quer ser nada, entendeu? Ele quer achar um propósito de vida e realizar um sonho que ele não foi, mas ele não quer roubar a cena do Rook, né, que é o jovem, e nem casar com a mulher e tudo mais. Ele tem até uma relação ali, mas olha lá, vamos que vamos também, entendeu? Então, não sei, eu acho que é interessante que o cinema está se esforçando para discutir um tema que estava meio obscuro, assim, o homem. Porque, por que eu estou dizendo isso, tá? Culturalmente, se a gente não tem referências culturais de como se comportar, a tendência é deixar, em produtos culturais de massa, tipo o cinema, a tendência é que, sei lá, um movimento Red Pill meio nada a ver assuma o lugar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Influências ruins de pessoas em pequenas bolhas da internet acabam assumindo esse protagonismo e falando, não, você pode ser um velho ressentido e tem que falar que o jovem é um babaca, que a mulher tem que voltar pro fogão e essas coisas, entendeu? E eu acho que não, esses filmes estão tentando, tipo, que nem tá sendo muito rediscutido o papel de mulher, papel de jovem e tal, tá tentando rediscutir o papel do homem mais velho na sociedade. Eu acho isso saudável. Embora seja um roteiro horroroso. Ok, é isso. Bom, meninos, eu acho que essa foi, então, a nossa primeira discussão, nosso primeiro episódio do podcast Cinematografia. É isso, eu sou Flávia Ariello. Cara, eu sou Fernando de Lonese e eu queria pedir uma coisa pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Essas duas beldadas do meu lado, eles são influencers, tá? Eles têm redes sociais com gente que, né? A Flavinha tem. Deixem aí seus contatos em redes sociais, por favor, gente. Mas entrem nas redes dele ou entra na nossa mesmo aqui do podcast. Deixa se vocês gostaram. Tá comprido, tá longo, tá maçante, porque, cara, o feedback é bom pra gente melhorando o formato e continuar mandando conteúdo bom, né? E eu quero dizer que foi um prazer conversar com vocês aqui, Jason e Flavinha, e um prazer conversar com vocês que estão nos ouvindo. E o feedback de vocês será fundamental. Muito obrigado. Prazer todo meu. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo assistam a esses filmes aqui e que tragam suas opiniões aqui nos comentários, né, e também nas nossas redes. Nós temos o cinematografia.cast no Instagram, então sinta-se à vontade para seguir a gente lá. Eu sou Jason Baroni em qualquer rede social, então não é tão difícil me achar. E é isso. Até a próxima. Tchau. 3, 2, 1, tchau!